palavra de Deus, pega a sua Bíblia e abra no Evangelho. Todos digam graças a Deus. Eu vou ler o texto aqui e vou dar uma oportunidade para o irmão fazer uma oração por mim, nosso irmão Celso. Para Deus nos dar a palavra hoje. Tá bom? Vocês estão me gastando demais, irmãos. Todos digam graças a Deus. Mas é assim mesmo, né? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Onde a gente esteve ali na Progresso com os irmãos, e enfim, mas a obra de Deus é assim mesmo, né? Glória a Deus, aleluia. Tem que pregar a palavra do Senhor, como disse Paulo, a tempo e fora de tempo. Aleluia. Mateus, capítulo 8, verso 5. Glória a Deus, amém. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, que eu serei contigo até o fim. Glória a Deus. Logo estás ali no céu, onde tem uma coroa preparada para ti. Logo estás ali no céu, onde tem uma coroa preparada para ti. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Glória a Deus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E, naquela mesma hora, o servo foi curado. Glória a Celso, Deus. por favor, faça uma oração para que Deus venha nos abençoar. Todos digam graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, Graças a aleluia. Deus. Primeiro, vou apenas introduzir 2 versículos aqui que tinha separado para nós acender a oração e glorificar o nome do Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles será o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Fazer a Glória a oração, Deus. exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, que o servo hoje, Senhor, seja iluminado segundo a Tua palavra, Senhor. Faz a Tua obra maravilhosa na vida dele, Senhor. Oh, Deus amado, abrindo cada vez mais o entendimento dele, Senhor, para que a Tua palavra saia da boca dele segundo a Tua vontade, Senhor, segundo a Tua instrução, Pai. Pai amado, não somos merecedores de nada, mas aqui estamos, Senhor, para exaltar o Teu nome e glorificar o Teu nome essa noite, Senhor. Pai amado, abençoa cada um que entrou pelaquela porta, Senhor, que seja iluminado pela Tua palavra, Senhor.
Pai amado, nos dê sabedoria para passar por esses momentos difíceis, Senhor, por tribulações, Senhor, que possamos ser guiados pela tua mão poderosa, Senhor, segundo a tua vontade, fazendo sempre, Senhor, aquilo que o Senhor nos instruiu, Pai. Senhor, entre por essa porta essa noite, Senhor, abençoa a cada um, Senhor. Oh, Pai amado, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida de cada um, Senhor, esperando em teus milagres, Senhor, segundo a tua beneficência e tua magnitude, Senhor, porque digno és tu, Senhor, de toda a honra e toda a glória, Senhor. Por tudo te agradeço, Senhor, por intermédio do teu Filho Cristo Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar e bater palma para Jesus. Aleluia. Irmãos, todos digam graças a Deus. Uma coisa que a Bíblia nos dá a entender nessa passagem, que era comum ao Senhor Jesus fazer, avaliar o grau da fé das pessoas com quem ele se encontrava. E é verdade que Jesus ele começou fazendo muitos milagres, quando no ano da inauguração, como chamado pelos estudiosos, aquele ano que Jesus ele se apresentou ao povo, quando ele foi batizado e depois disso foi ao deserto, e a Bíblia diz que jejuou 40 dias e 40 noites, logo em seguida, Jesus ele começou a fazer muitos milagres, muitos sinais, transformações, curas, libertações, entre tantas outras coisas que foram operadas pelo Senhor Jesus. E todas as vezes que Jesus fazia um milagre, fazia um sinal, operava uma maravilha, fazia uma transformação, eu entendo por essa palavra que Jesus ele olhava para as pessoas e diante dele se apresentavam com os mais diversos problemas, muitas das quais se achavam enfermas, outras tantas oprimidas, outras precisando, quem sabe, de um socorro, seja esse, quem sabe, até financeiro ou material. E a Bíblia mostra que Jesus, ele nunca deixou as pessoas que a ele se achegaram com fé decepcionadas. Todos digam amém. Mas ele avaliava a fé das pessoas. Tanto é que uma vez alguém chegou diante do Senhor e essa pessoa, ela tinha essa visão que eu estou tendo na noite de hoje, de que Jesus avalia a fé, ao ponto de que alguém chegou na presença do Senhor precisando da cura de um filho, e quando chegou na presença do Senhor, ele pediu ao Senhor, para bem de poder receber aquela cura, que o Senhor ajudasse a sua fé. Ele reconheceu quão pequena era a sua fé, e por isso ele pediu ao Senhor naquela hora, a fim de que ele fosse agraciado pelo Senhor com a bênção para o seu filho, que o Senhor aumentasse a sua fé, para bem dele poder alcançar essa vitória que ele esperava das mãos do Senhor. E só para lembrar, mais tarde foi dito também na epístola aos Hebreus, a qual foi inspirada pelo Espírito Santo, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se achega a Deus creia que Ele existe, que dá recompensa para quem o busca. E Jesus costumeiramente, independente da pessoa que diante dele se apresentasse, ele avaliava a fé da pessoa, e todas as bênçãos, tantas quantas foram concedidas pelo Senhor, sejam essas cura de enfermidade, libertação de oprimido, solução de problema, prosperidade ou porta que fosse aberta diante da pessoa que se chegava ao Senhor, todas as bênçãos que o Senhor deu para ele dar elas a essas pessoas, era necessário que as pessoas se colocassem diante da presença dele com este elemento que é a fé. Eu tenho certeza que nós que estamos aqui nessa noite não viemos simplesmente passar o nosso tempo, mas aqui viemos buscar o Senhor, e sabemos que aqui é um lugar de onde emanam as bênçãos de Deus, de modo que se nós estamos enfermos, bem pode o Senhor, querendo, mediante a nossa fé, nos curar. Se nós viemos aqui, quem sabe, com alguma tribulação que nos perturba, que nos incomoda, que nos preocupa, alguma coisa que está tirando a nossa paz, tirando o nosso sono, alguma coisa que está trazendo, meus irmãos, quem sabe, um tormento ao meio da nossa família, aqui está o Senhor para nos abençoar, e isso o Senhor há de fazer mediante a nossa fé. Talvez estejam aqui pessoas que querem de Deus receber uma prosperidade, porque é verdade que, sendo essa comedida, não se tratando, meus irmãos, de uma ambição, né, ou de um desejo, vamos dizer assim,
além do normal pelas coisas dessa vida, mas em se tratando das necessidades que cada ser humano tem sobre a face da terra, e o Senhor quer que a gente tenha uma vida assim próspera, abençoada, para viver com dignidade. E se a gente veio aqui nessa noite buscar do Senhor, quem sabe a abertura de uma porta, que essa venha se nos abrir diante de nós, para bem da gente viver com dignidade. Se nós tivermos fé, o Senhor está aqui para nos abençoar. Agora lembrem-se que Deus é aquele que, como diz a Bíblia, sonda os rins e esquadrinha os corações. E dentro dessa linguagem figurada, a Bíblia não quer dizer outra coisa senão que Deus conhece o nosso interior, de modo que de nada adianta eu dizer que tenho fé se de fato eu não a tenho. É necessário sim que a gente creia no poder de Deus, e parece que eu estou vendo Deus operando sinais em nosso meio, Deus operando maravilhas em nosso meio, Deus curando enfermidades em nosso meio, Deus libertando oprimidos em nosso meio, Deus abrindo portas que estão fechadas diante dos irmãos. Tudo isso, porque vocês estão sendo levados pelo Espírito Santo neste momento a acreditar no que está sendo pregado aqui. O Espírito Santo tem esse poder, o poder de convencer, de maneira que a gente chega e se para na presença do Senhor e começa a ouvir a palavra de Deus, e bem diz a Escritura que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus, a fé que outrora não se achava em nosso coração, mediante a pregação da palavra, começa, meus irmãos, a aparecer e muitas vezes crescer o bastante para fazer com que aquela enfermidade que está trazendo dor, sofrimento e quem sabe arrancando lágrimas dos nossos olhos, venha a ser, meus irmãos, curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, ele faz isso, irmãos. Ele vai aumentando a nossa fé. E aqui Jesus, ele estava mostrando nesse texto que nós lemos o caso de um homem, que na verdade era um homem que naquele tempo não podia se considerar como sendo pertencente ao povo de Deus, mas ele tinha uma coisa muito boa. Aquele homem tinha uma coisa, meus irmãos, que queira Deus que todos nós tenhamos em nosso coração, porque a partir dela todos nós vamos alcançar o que quisermos da parte do Senhor, pois assim diz a Bíblia: tudo que pedires com fé, crendo, recebereis. Não há impossível para Deus. Nós estamos falando de um Deus que é todo poderoso, o qual criou todas as coisas. E para Deus, aquilo que para nós parece difícil ou mesmo impossível, para Deus é fácil demais. A Bíblia diz que basta um haja da boca de Deus para aquilo que não existe passar a existir. Pois todas as coisas visíveis, as quais nós conhecemos, tanto a fauna quanto a flora, todas essas coisas dão testemunho de Deus, que na verdade não podemos vê-lo com os nossos olhos físicos e carnais, mas pelo seu poder. A Bíblia diz que por causa de um haja da sua boca, todas as coisas vieram a existir. É desse Deus que nós estamos falando, e é nele que nós temos que crer. E Jesus olhou para um homem que não fazia parte do povo de Deus, mas ele tinha algo que às vezes a pessoa fazendo parte do povo de Deus, tomara que não seja o caso entre nós, não tem. O que? A fé. Também diz a Bíblia que a fé não é de todos. A fé não é de todos. E a Bíblia mostra que esse homem chegou na presença do Senhor e ele tinha um empregado. Esse homem era um centurião, ele era como que um capitão, era alguém, meus irmãos, que estava supervisionando pessoas. E esse homem tinha um empregado, e a Bíblia diz que o seu empregado estava doente, estava enfermo. E vamos combinar, numa firma existem empregados e empregados, né, irmão Agostinho? Não é verdade? E às vezes quando o empregado é o típico bom empregado, ele é aquele empregado, ele se torna aquele empregado que ele passa a ser, meus irmãos, vamos dizer assim, achegado do seu patrão, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que o seu patrão tem uma estima por ele muito grande, dado o fato dele não ser um empregado, quem sabe, fraudulento. A palavra de Deus nos mostra inúmeros exemplos de servos verdadeiros do Senhor, que na condição de servo do Senhor foram servos dos homens também, e enquanto servos do Senhor e como servos dos homens aqui na terra, foram bons empregados, até porque a palavra de Deus nos fala também
No tempo do Novo Testamento, vós servos, servi os vossos senhores como o próprio Deus. Como o próprio Deus. A Bíblia tem lição para todos os momentos, para todas as ocasiões, para todas as mais diferentes circunstâncias. E a Bíblia mostra que aquele servo que adoeceu era um bom servo. E como bom servo que era, o seu senhor ficou penalizado, ficou triste, ficou angustiado, dado o fato daquele servo estar doente. O que ele fez? Ele tinha no coração uma coisa que eu já falei nessa noite, que nós temos que ter, a fim de sermos abençoados pelo Senhor, temos que ter fé. E aquele homem, aquele centurião, ele tinha fé no seu coração. E eu quero dizer aos irmãos que para a gente alcançar aquilo que a gente quer alcançar de Deus, tudo que a gente precisa é de fé. É de fé. Precisamos crer, irmãos. E aquele homem creu. Ele não era, vamos dizer, se fosse hoje cristão, talvez fosse visitante da igreja. Naquele tempo ele não fazia parte do povo de Israel, conforme o próprio texto dá disso testemunho. E a Bíblia diz que ele foi ter com o Senhor Jesus, e ele chegou diante do Senhor e falou: olha, o meu servo está doente, ele está até paralisado em cima de uma cama, está horrivelmente enfermo. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele mostrou um exemplo para todo obreiro da igreja, para toda aquela pessoa que milita a milícia da fé cristã, que consiste em fazer a obra do Senhor. Quando chegou aquele homem precisando, quando chegou aquele homem necessitado diante do Senhor e relatou a ele qual era o seu problema, Jesus se mostrou pronto para fazer a obra do Senhor. Jesus falou: eu irei e vou curá-lo. Pronto, simples assim. Ele não falou: não, eu vou depois. Pode até ser que em algum momento Jesus tivesse falado: eu vou depois, por razões as quais a Bíblia vem a justificar, mas Jesus estava sempre pronto para fazer tudo pela direção do Espírito Santo de Deus. Tem uma coisa que nós precisamos para fazer efetivamente a obra de Deus, é verdade, é a direção do Espírito Santo de Deus. Não iremos quando Deus não nos enviar, mas se o Senhor nos enviar, temos que estar pronto para a obra do Senhor. E Jesus disse: olha, eu irei e vou curá-lo. Mas aí o homem falou: não, Senhor. Aquele homem era um homem que ele tinha uma humildade no seu coração e ele reconhecia a sua miséria diante de Deus. E é sempre bom lembrar que quando a gente vem para a igreja, uma coisa que Deus ele faz a gente reconhecer, que é uma coisa que todos nós que somos cristãos devemos reconhecer. Se ainda não reconhecemos, precisamos reconhecer, é a nossa posição na presença do Senhor. Você pode até dizer assim: não, Deus ele está me recebendo por filho, eu sou amado do Senhor, entre outras coisas, mas nós temos que reconhecer a nossa posição na presença do Senhor. A Bíblia diz que um grande homem, como foi o patriarca, respeitado, chamado pai na fé de todos nós que cremos, Abraão, ele se colocou diante do Senhor. Como? Ele mesmo falando com Deus disse: Senhor, eu me atrevo a falar ao Senhor em oração. Claro que ele estava fazendo uma petição ao Senhor, né? Mas ele disse: eu me atrevo a falar ao Senhor ainda que sou pó e cinza. De humildade. E aquele homem, meus irmãos, não obstante não ser do povo de Deus, era um homem que foi até a presença do Senhor. Ele mostrou a fé que ele tinha para Jesus poder resolver o seu problema e tinha muita humildade. Ele reconhecia a sua miséria diante da presença do Senhor, e ele sabia que ele não estava diante de um homem comum, ele estava diante do Senhor Jesus Cristo, ele estava diante do Filho de Deus, ele estava diante daquele que deixou uma coroa de glória lá no céu, desceu do trono, tomou forma humana, veio a esta terra para morrer pelos nossos pecados. Aleluia! Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Isso que ele era um homem que tinha status no meio da sociedade, como centurião que era. O próprio dá disso testemunho, dizendo: olha, eu tenho servos ao meu serviço, e digo a um vai, e ele faz o quê? Não, porque o bom servo é assim, né? O Senhor fala vai, ele vai. Digo a outro vem, e ele vem. Digo a este, faze isto, e ele faz.
Dize também, Senhor, só uma palavra e o meu servo vai ser curado. O que Jesus falou? Depois de Jesus já ter operado vários milagres, ter feito transformações, ter, vamos dizer que levantado paralíticos, ter dado visão aos cegos, ter dado audição aos surdos, né? Ter feito muitos sinais, o que Jesus falou? Aquilo que ele avaliava, que a princípio eu vinha dizendo aos irmãos, a fé das pessoas, Jesus falou, olha, eu vos digo em verdade que nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Tanta fé. E por causa da fé daquele homem, ele falou, vai para a tua casa e te seja feito segundo a tua fé. O homem não tinha uma fé da boca para fora. A maior prova que se tem disso é que quando ele chegou em casa, a Bíblia diz que foi feito conforme ele pediu. Por que às vezes a pessoa não é abençoada pelo Senhor? Falta fé, e o Senhor conhece o grau da nossa fé, e muitas vezes Jesus se dispõe em nos abençoar mediante a nossa fé, porque se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar a Deus, e sem agradá-lo com efeito não seremos por Ele abençoados. E Jesus, ele deu para o desfecho dessa passagem uma lição muito importante também, falando acerca de algo que vai acontecer no porvir, do qual queira Deus que todos nós que aqui estamos presentes nesta noite sejamos participantes. Por quê? Porque Jesus veio do céu primeira e principalmente para quê? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se tinha alguém que não merecia a salvação, era nós. Se tinha alguém que de fato não merecia a salvação, olha, o povo judeu já não merecia, não é verdade? O povo judeu já não merecia, porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Pecaram todos, e olha o que o pecado faz na vida humana. A Bíblia diz que pecaram todos e se fizeram juntamente inúteis. O pecado deixa o homem num estado de inutilidade diante da presença do Senhor. Mas aí Jesus veio, e o próprio Jesus, quando veio, falou que veio com uma missão primária. Qual era essa missão primária? Ele dá testemunho nas Escrituras dizendo que ele veio para um povo seu, mas os seus o rejeitaram. Jesus veio para o povo judeu, primeiro momento, mas a palavra de Deus mostra, meus irmãos, que ele também veio para ser luz dos gentios. Jesus não veio primeiramente para nós, mas a palavra de Deus mostra que nós alcançamos por misericórdia de Deus a oportunidade de sermos salvos. Aí Jesus faz o desfecho nessa palavra, a qual eu não vou me demorar muito nela, mas ele faz o desfecho ou a conclusão dizendo que muitos viriam do Oriente e do Ocidente, se assentariam na mesa ou à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Não é no reino da terra, não, é no reino dos céus. Todos digam glória a Deus. De onde nós entendemos, meus irmãos, que Jesus ele vai cumprir cada palavra que por ele foi proferida. Pois diz a Bíblia, falando de Deus o Pai, mas também podemos atribuir a Deus o Filho, porque o próprio Jesus disse que o Filho é como o Pai. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para falar e se arrepender. E Jesus, meus irmãos, quando veio a esta terra, ele falou para os seus discípulos que ele voltaria para Deus, mas que se ele voltasse para Deus, ele voltaria aqui na terra outra vez para nos buscar, para ele mesmo, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. Jesus vai voltar, queira o mundo ou não. Jesus vai voltar. Queiram os políticos ou não, Jesus vai voltar. Queiram os capitalistas ou não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! E a gente tem que estar preparado. Todos nós que estamos aqui, até aqueles que já são crentes há mais tempo, recebemos de Deus um chamado para viver a eternidade ao lado de Deus. Porque você pode ter um corpo físico que é verdade, um dia ele vai ser consumido pela terra, porque isso é uma regra divina. É uma regra de Deus para os seres humanos, pois diz a Bíblia Sagrada em Hebreus 9:27, se não me falha a memória, que está ordenado aos homens morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. O corpo, o que acontece? A Bíblia diz que o homem iria tornar ao pó
de onde foi tomado. Então, o falecimento é o caminho de toda a terra, a morte é o caminho de toda a terra. Como diz aquele ditado, que é um ditado, não obstante, não está nas escrituras, é pertinente porque fala uma verdade: ninguém nasceu para ser semente. O próprio Deus fala dos profetas, que foram grandes vultos do passado, que falaram em nome do Senhor, em cuja boca estava a palavra profética do Espírito Santo. Os profetas não vão viver para sempre. A morte é o caminho de toda a terra, mas a questão é essa: quando a gente morre, o nosso corpo volta para a terra, volta para o pó de onde foi tomado, mas a morte física não é o final da existência do indivíduo, porque como fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus na sua composição, que é um, representado por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós somos um ser também composto de 3 elementos: corpo, alma e espírito. E um dia a nossa alma terá que prestar conta diante de Deus por todas as obras que aqui na terra nós praticarmos. E vai chegar o dia da vinda do Senhor, no qual a Bíblia diz que Ele vai recolher todas aquelas pessoas que por Ele são escolhidas. O Senhor vai recolher. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não adianta ser chamado, irmãos. Não adianta ser apenas chamado, porque chamado é todo aquele para quem o Evangelho é pregado e é dada a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador. E eu só quero lembrar o que a Bíblia nos fala, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem como chegar em Deus, não tem como alcançar a salvação, não tem como morar no céu, não tem como andar nas ruas de ouro com Cristo, não tem como possuir uma mansão celestial, não tem como participar dessa festa que vai haver no céu, a qual o Senhor fala que se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, sem aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém. Ele vai voltar, vai levar a igreja, e a Bíblia diz que muitos viriam do Oriente e do Ocidente, pessoas que talvez não fossem, dentre os judeus, pessoas que fossem dentre os gentios, que foram chamados, mas que não foram simplesmente chamados, foram escolhidos. Por quê? Porque aceitaram o chamado do Senhor, aceitaram a Jesus como Salvador, se agarraram nele e não o soltaram mais. Isso é uma coisa muito importante, irmãos. Para terminar, eu vou dizer isso: se agarra em Jesus e não solta ele. Amém? Se agarra. Não pega só a bênção do Senhor. Aproveita, pega a bênção dele também. Se ele curar a tua enfermidade, vamos lembrar daquilo que a Bíblia nos fala: eu sou o Senhor que te sara. Coisa boa, né? A pessoa está sofrendo, está doente e recebe a cura da parte do Senhor. É bom. Às vezes é a libertação, a pessoa está ali meio, perturbada, atribulada, preocupada, atormentada, não consegue dormir à noite, está com insônia, está com pensamentos ruins, está com uma angústia, está com uma opressão, está com uma depressão, e aí vem o Senhor, e o Senhor veio para refrigerar, como disse o salmista Davi, falando de Deus: refrigera a minha alma. O Senhor tem um refrigério para a nossa alma. Significa que o tormento que muitas vezes que pode acometer a mente e o coração das pessoas, o Senhor tem o alívio. Pega essa benção. Pega essa benção do Senhor, mas não larga Jesus, porque essa benção é muito boa também. A libertação é uma benção muito grande da parte do Senhor. Que Deus venha abençoar o nosso lar e a nossa família. Porque qual é a pessoa no mais perfeito juízo que não vai querer que o seu lar e a sua família venha a ser abençoado pelo Senhor? Todos nós queremos. Quem é que não ama mãe? Quem é que não ama pai? Quem é que não ama irmão? A Bíblia mostra que Deus nos dotou de uma capacidade que é chamado na Bíblia de afeto natural. Então nós amamos as pessoas por causa do afeto natural. E muitas das vezes viemos à igreja pelos nossos familiares. Às vezes não é buscando uma bênção propriamente para nós. Não é verdade? Viemos buscando uma bênção para um familiar. E olha o zelo desse homem para com o seu empregado. Ele veio buscar a bênção para o seu servo. Aquele empregado era um empregado bom, não era um empregado trapaceiro, enrolão, trabalhava no negócio.
e trabalhava bastante, sabe lá Deus também, se não tem problema de coluna, né, irmão Agostinho? Só Jesus na causa, né? E o senhor daquele servo, penalizado, muito triste, foi ter com o Senhor, reconhecendo que Jesus não era um homem comum, era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele chegou na presença do Senhor e pediu aquela vitória e foi abençoado pelo Senhor, porque às vezes a bênção de Deus não é necessariamente para nós, é para alguém que está ao nosso entorno, à nossa volta. Pega a bênção do Senhor. Você que tem fé, pega. Seja a cura da enfermidade, seja a solução do problema, seja uma vitória para alguém do teu entorno. Agora, te agarra em Jesus e não solta mais. Não solta mais, porque isso é mais importante do que tudo. Não adianta eu sair com a vantagem de uma cura, não adianta eu sair com a vantagem de uma porta aberta diante de mim, não adianta eu sair com a vantagem de um refrigério para minha alma que vem aliviar um tormento momentâneo e depois eu perder essa oportunidade, que é uma oportunidade que eu vou chamar de ímpar no contexto das Escrituras. Qual? De poder me assentar à mesa ao lado de pelo menos 3 homens dos mais ilustres da Bíblia Sagrada, pois o próprio Jesus faz o desfecho aqui nessa passagem, dizendo que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e se assentariam à mesa ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Todos digam amém. Amém, Jesus. Louvo o Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Glória a Deus. Não é por força nem por violência, mas tem que ser feito. Eu disse para vocês que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Olha só, eu vinha conversando com a minha filha pelo caminho e nós vinha ali filosofando no nosso pensamento, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas Jesus disse também que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e se assentariam à mesa. Então, dos muitos chamados e poucos escolhidos, ou dos poucos escolhidos, muitos desses escolhidos não vão ser dos judeus, vão ser dos gentios, que somos nós, que estamos recebendo de Deus a oportunidade de assentar na mesa do reino dos céus, de receber a vida eterna, salvação da nossa alma, né? Além de todas as bênçãos que aqui na terra nós alcançamos da parte do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Amém. Só que para isso tem alguns passos que a gente tem que dar, né? Os quais o primeiro deles é aceitar Jesus como nosso Salvador. Quando você aceita Jesus, você não está aceitando a pregação do pregador. Vamos dizer que até esteja. Mas quando você aceita Jesus, você está fazendo um negócio. Permita-me lhe falar dessa maneira. Não é com o homem. Ah, eu vou aceitar Jesus porque o irmão Márcio está pregando, ou porque a irmã Magda, ou porque o irmão Agostinho, ou porque qualquer outro. Não é com o homem. Quando você aceita Jesus, você está fazendo um negócio com Deus. Entre aspas, eu vou colocar, né? E quando nós aceitamos a Jesus, não sou eu que digo, é a Bíblia. Eu prego a palavra de Deus. Eu prego com segurança. Eu prego com ousadia. Eu prego com autoridade. Porque eu não estou aqui brincando, eu estou pregando a palavra de Deus. A minha Bíblia, que é a mesma sua Bíblia, diz que lá no céu tem um livro chamado de O Livro da Vida do Cordeiro. Oh, meu Deus do céu, parece que às vezes eu fico vendo Jesus com aquele livro embaixo do braço assim, que amor, né? Amém? O que tem naquele livro? Só nome. O livro da vida do Cordeiro. E toda pessoa que aceita Jesus, o seu nome é registrado. Você pode dizer, não, mas meu nome foi meu pai que me deu, a minha mãe que me deu. Não importa, ele te conhece pelo teu nome. É verdade que lá no céu você não vai ter o mesmo nome. A Bíblia diz que nós teremos um novo nome. O Senhor nos dará um novo nome. Esse nome é temporário. Mas mesmo sendo um nome com status temporário, o Senhor nos conhece pelo nosso nome. E Deus, não, faça um favor para mim não ficar ansioso. E para você mesmo. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Às vezes eu vou orar e chego assim na presença de Deus, irmão. Senhor. E eu sei que o Senhor podia não estar me ouvindo. Porque eu sou apenas um no meio de quase 8 bilhões de seres humanos. Seria muita pretensão da minha parte querer que o Senhor ouvisse eu, ou só eu. Ou seja, como for. É uma agulha no meio do palheiro. Não é verdade?
Mas não limite o poder de Deus, porque Ele conhece a cada um desses 7 para 8 bilhões de seres humanos que habitam na face da terra. Olha o tamanho do poder de Deus. Pega esses 7 bilhões, né? Que já é um número, às vezes, que eu fico meio perdido. Assim, 7 bilhões. Se eu tivesse 7 bilhões de reais, irmão, nem sei quanto é isso, né? É muito dinheiro. Tá bom? Mas agora eu vou fazer um cálculo mais absurdo. Mais absurdo ainda. Pega esses 7 bilhões de seres humanos. Vai conhecendo o tamanho do poder de Deus nessa noite. Pega esses cerca de 7 para 8 bilhões de seres humanos. E aí Jesus vem e prega assim, ó. Não precisa vocês ficar preocupados com nada, porque até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados pelo Senhor. O poder de Deus, Ele sabe tudo, conhece todos e não despreza ninguém. Ele é amor, Deus é amor, como diz a Bíblia em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, tem que aceitar Jesus. Glória a Deus. Tem que aceitar. Se já aceitou e está desviado, tem que reconciliar. Se agarrar nele, ele tem muita bênção para nos dar e a gente não pode soltar ele.